Na minha companhia já tenho o José Manuel Bolgueiro, Presidente do Governo Regional dos Açores. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco, Sr. Presidente. Os Açores têm vindo a ser cada vez mais relevantes enquanto território geopolítico e geoestratégico, não só para os Estados Unidos, mas também como para a NATO. Por exemplo, a base das Lajos, na Ilha Terceira, tem mantido um movimento de aeronaves norte-americanas, sobretudo de aviões reabastecedores. Entretanto, os Açores têm mantido uma troca de informação ativa com o Governo da República sobre estas movimentações, Sr. Presidente? Olá, boa tarde. É um gosto participar neste vosso programa. Queria deixar uma nota. Nós temos procurado ser, ao longo da nossa história, uma plataforma de paz e do cumprimento do direito internacional. E, de facto, há nesta atualidade uma reconfiguração profunda da segurança e defesa euroatlânticas, tanto para esta relação bilateral com o acordo com os Estados Unidos, como também para a NATO no seu todo e o papel português, que tem agora uma outra relevância nesta reconfiguração profunda das defesas e da segurança euroatlânticas. E, de facto, o que temos procurado é garantir uma presença prestigiada de Portugal enquanto Estado-membro fundador da NATO, para o seu investimento em infraestruturas portuárias, aeroportuárias, de comunicações, que possam exatamente criar esta centralidade com que agora, cada vez mais, Portugal, por causa dos Açores, se apresenta no mundo e, obviamente, por fundadas razões de que deve valorizar essa plataforma de segurança, de defesa e de dissuasão da guerra com os investimentos que importa fazer, aliás, como é obrigação de Portugal, que assumi e tem cumprido, felizmente. Por outro lado, também dizer que sim, a minha relação com o gabinete do Primeiro-Ministro e do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, quanto à informação que é adequada transmitir a um órgão de governo próprio da região, porque este é um domínio de soberania, é da exclusiva dimensão do Estado e, portanto, do Governo da República. E o que tem sido transmitido é aquela que é a informação adequada entre um órgão de soberania com órgãos de governo próprio da região e não necessariamente aquilo que, obviamente, corresponde à confidência e às relações que o Estado português, enquanto Estado de soberania, tem nestes domínios. Mas tem sido cordial e leal este relacionamento, porque também importa, obviamente, tranquilizar as populações e o respeito institucional entre a autonomia política, os órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores e aquelas que são, obviamente, as responsabilidades do Estado português, do Governo de Portugal. Mas, José Manuel Bolgueiro, como dizia, a utilização de infraestruturas nacionais para fins militares aliados levanta questões de soberania, transparência e escrutínio democrático, sobretudo quando estão em causa conflitos de elevada complexidade geopolítica como é esta que estamos a viver. Qual é que é o alcance em concreto dessa cooperação? Bom, ela é no domínio da informação relativamente à utilização da base e do cumprimento do direito internacional. E isso tem sido absolutamente transmitido de forma leal e cordial nessa relação que acabei de informar, quer através do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e diretamente dos meus contatos com o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. O que eu estou a falar a propósito de infraestruturas é nesta reconfiguração profunda das medidas de segurança e defesa euroatlânticas, é garantir que nestes domínios que hoje, tanto no quadro da NATO como da própria União Europeia, nós queremos reforçar, reabilitar e capacitar infraestruturas portuárias, aeroportuárias, que possam ser importantes para, em duplo uso, ser elementos de segurança e defesa, com investimento do Estado e da NATO e da União Europeia, ou até mesmo desta relação bilateral, como também podem ser úteis para as nossas necessidades de desenvolvimento e, portanto, de competitividade e crescimento económicos. Tenho feito esta abordagem que eu penso que é útil para o país, é útil para os Açores. A nossa geografia é uma geografia muito complexa. Nós estamos a 2.000 milhas de Portugal continental, somos 9 ilhas, temos uma geografia muito limitadora do nosso desenvolvimento para os residentes, para os açorianos, mas ela é uma geografia muito vantajosa, exatamente para estes domínios geopolítico e geoestratégico, que valoriza Portugal, que valoriza a União Europeia, que valoriza a NATO e a própria relação bilateral
atlântica. E, portanto, o que eu quero é que nós possamos, exatamente, também desenvolver esta tendência de infraestruturas de duplo uso que ajudam a alavancar o nosso crescimento, a nossa competitividade económica, enfim, o nosso desenvolvimento, para despenalizar aqueles que são os constrangimentos inelutáveis da nossa própria geografia arquipelágica e distante, para efeitos de economia e para efeitos de elevador social que pretendamos para o nosso povo. Por outro lado, é uma centralidade planetária e euroatlântica que tem uma vantagem para exatamente essas instituições a que eu acabei de fazer referência e que podem investir com estas infraestruturas de duplo uso. É, no fundo, o meu desiderato, que me parece justo, é oportuno e tem capital para ser assegurado, quer por parte do Estado português, enquanto Estado-membro fundador, aliás, da NATO, quer também no contexto do esforço que a União Europeia deve fazer para desenvolver as suas regiões ultraperiféricas. O denominado Acordo das Lajes foi registrado pela última vez, Sr. Presidente, em 1995. Eu sei que já defendeu que seria necessária uma revisão do Acordo Bilateral de Defesa e Cooperação com os Estados Unidos, mas é urgente essa discussão? Bom, essa reconfiguração profunda da segurança e defesa euroatlântica, obviamente, é bem demonstrativa, com evidência máxima, da importância de atualizar este posicionamento que já tem estes anos todos sem uma visita. Mas também considero que, nesta altura, seria inoportuno, aliás, imprudente, qualquer exigência de negociações. O que é preciso é garantir uma visão estratégica para o papel desta geopolítica e desta geografia que os Açores têm para capacitação de infraestruturas que possam ser de duplo uso e que asseguram os compromissos do Estado português relativamente aos investimentos em segurança e defesa e que possam também servir para a competitividade e o crescimento económicos do país, dos Açores em particular. E recentemente também disse que a região devia ser compensada pelo papel na defesa nacional europeia e transatlântica, mas de que maneira? Bom, através, por exemplo, logo à partida destes investimentos. Investimentos nestas infraestruturas aeroportuárias, portuárias, que tenham duplo uso, no domínio das comunicações, no domínio da saúde, no domínio das acessibilidades, são já formas muito importantes de capacitação e de compensação, porque são investimentos que são feitos no nosso território, que são assumidos pelo Estado e pelas organizações internacionais e que, com o duplo uso, favorecem também o nosso domínio de desenvolvimento, porque, como se sabe, esta geografia é para o nosso desenvolvimento muito penalizadora, mas com estes investimentos podemos alavancar o crescimento económico, que é uma boa compensação. Não é necessariamente uma compensação de transferência financeira, embora num outro quadro, o quadro de uma justa revisão da Lei de Finanças das Juntas Autónomas, eu entendo que também devemos ser valorizados, na medida em que não estamos apenas como região de necessidades, e temos estas necessidades todas de ajuda ao nosso desenvolvimento em favor de uma coesão territorial e social nacional e europeia, comunitária, mas também porque somos uma região de oportunidades e que devem merecer investimentos que assegurem este potencial de crescimento económico e competitividade também nestes domínios. Como sabem, as nossas dimensões terrestres e demográficas são residuais, mas a nossa dimensão oceânica e espacial é fantástica. E isto é que garante também um capital natural muito importante para as novas economias do futuro, a economia azul, para a economia espacial e tecnológica, no atravessamento, por exemplo, de cabos submarinos de fibra óptica inteligentes, um controle das ligações transatlânticas que podemos criar nesta dimensão da nossa geografia, que é verdadeiramente grandiosa. E lembro que Portugal não pode ficar à margem de um grande investimento tecnológico nestes domínios da economia azul e da economia espacial, que nós temos vindo a potenciar como uma grande oportunidade para Portugal se afirmar no contexto comunitário europeu e globalmente também através dos Açores.